Preciso agradecer. Eu me sinto duplamente honrado, evidentemente honrado por ter recebido o prêmio e duplamente por ter recebido num congresso que tem a construção do campo do jornalismo no Brasil como tema. Eu me sinto então partícipe dessa construção e essa premiação como um símbolo dessa participação, o que logicamente dobra o valor desse prêmio para mim. Mas eu também não posso deixar de dizer que esse prêmio eu tenho que compartilhar com todos os que trabalham comigo. Eu acho que se eu tenho algum mérito, é um mérito de catalisação, é um mérito de tentar aglutinar, de nucleação, e eu acho que esse é o trabalho do qual eu realmente me orgulho. Esse é o trabalho que eu acho que tem o maior valor nas coisas que eu venho fazendo. E é nesse sentido que eu também gostaria de deixar aqui expressa a minha visão do que considero pontos fundamentais na construção do campo hoje. E eu diria, em primeiro lugar, esse espírito participativo colaborativo. O professor Clóvis, vice-reitor desta universidade, expressou uma certa surpresa de que esta sendo a sexta edição da SBPJ, pela primeira vez se realizasse no Sudeste. Bom, nós temos hoje uma realidade que é uma realidade de uma pesquisa regionalizada, efetivamente. Quando eu tive a honra de ser um dos criadores do programa de pós-graduação na Bahia, esse era o primeiro programa de pós-graduação fora do centro-sudeste. Hoje nós temos 33 programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil, programas em comunicação, todos eles, de uma forma ou de outra, com linhas de pesquisa, contribuindo para a pesquisa em jornalismo. Nós temos hoje um programa especificamente voltado para o jornalismo, em mestrado e proximamente, tenho certeza, em doutorado. Essa disseminação é fundamental e o trabalho colaborativo entre essas unidades absolutamente essencial. O trabalho colaborativo em redes nacionais, o trabalho colaborativo em redes internacionais. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Um segundo aspecto que eu acredito fundamental, e aí sim eu vejo uma lacuna, é no sentido que já foi apontado aqui, de que o jornalismo é uma construção de conhecimento pela pesquisa, pela investigação, mas é uma construção de conhecimento também pela prática, pela produção, pela atividade social que caracteriza essa área, esse campo de conhecimento. E eu acho que nós temos que buscar cada vez mais a aproximação entre a pesquisa em jornalismo e o campo de produção jornalística, e eu vejo aqui a grande lacuna dos mestrados profissionalizantes que simplesmente não existem em nossa área. Eu acho que isso é algo que nós temos que nos debruçar sobre essa questão, pensar essa questão e construir novamente, de uma maneira em rede, de uma maneira solidária, essa área da especialização profissional, que ainda é bastante lacunar em nosso meio. E num terceiro lugar, numa terceira dimensão que eu acho também fundamental, é a divulgação. Foi falado aqui na mesa, foi levantado aqui na mesa esse problema. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Essa construção em rede tem que ser uma construção que tenha o seu resultado também colocado em rede e com acesso absolutamente livre. Eu acho que é o momento de nós nos posicionarmos definitivamente pelo livre acesso. É o momento em que nós passemos a exigir o livre acesso como condição da nossa participação em qualquer publicação. Muito bem, vamos publicar um impresso, mas em 6 meses esse impresso tem que estar em livre acesso. Se isso não acontecer, eu não participo dessa publicação. Vou participar de uma revista impressa, mas em 6 meses é o tempo máximo que isso tem que dar aberto para o livre acesso. Senão eu não publico um artigo numa revista que não permite o livre acesso. Eu acho que nós temos que, é uma posição política que nós temos que tomar pelo livre acesso, pela divulgação, pela ampla transparência. Eu acredito que cada vez mais
essa tendência do trabalho colaborativo vai se firmar. Eu acredito que brevemente uma bolsa de produtividade no CNPq não poderá ser alocado por uma pessoa que não esteja trabalhando no âmbito de uma rede. Eu acho que essa é a tendência, essa é o modelo de construção do campo, de construção do conhecimento que nós devemos privilegiar. E só para terminar, eu quero antecipadamente dar os meus parabéns ao Grêmio, que será o vice-campeão brasileiro.